No fim do século XIX, início do século XX, surge uma possibilidade tecnológica nova. A possibilidade de captar o som que se evola no ar, que se perde, e botar ele preso numa base concreta. No fim do século XIX, surge essa possibilidade tecnológica de captar sons e colocá-lo numa base sólida e reproduzi-lo. Você cria um sulco. Neste sulco, as vibrações do som são inscritas nesse sulco, as vibrações conforme a sua intensidade, de forma tal que quando você passa uma agulha que percorre essas saliências, adaptadas a um amplificador, que era uma campânula, uma boca, ela vai, este som que está codificado num desenho na ranhura, vai se transformar novamente em som. Como na fotografia do negativo, você faz o positivo e você tem a imagem, a reprodução da imagem original. Primeiro o negativo e depois o positivo. Isso pelo menos aí na leitura analógica, que hoje já a digital é diferente. Você já bate uma fotinho com a tua maquininha de coisas, já olha lá e vê direto e tal. Mas antigamente não, você precisava dessa intermediação de coisa, tinha que revelar o filme e tal, ele vinha em negativo e tal. E o som era isso, você cantava ou tocava diante do aparelho, que conforme a vibração da música ou do canto, registrava isso num sulco, sulco esse que, lido, como se a cópia, no caso do negativo para positivo no papel, reproduzia o som original que tinha, obrigado a tal. Então aparece o disco. O disco é uma criação de um americano chamado Thomas Alva Edison. Só que, como bom americano, ele era muito pragmático, ele era um homem que pensava nisso não como arte, não como coisa, ele pensava para ganhar dinheiro. Por que o Edison ficou fascinado com a possibilidade de captar sons? É que ele pensou assim: eu vou fazer captar som porque um chefe de seção tem uma secretária. Ele tem que ditar para a secretária e a secretária fica batendo a máquina, demora e tal. Se eu criar um negócio que ele fala, grava, ele entrega esta gravação para a secretária e vai embora. O problema dela depois era ouvir e ela sim datilografar a base do que ouviu no fio. Não é? Ele não pensou em música. Ele pensou pragmaticamente que podia dar grana com uma função prática. Tanto que ele não muito se preocupou com disco. Ele fazia aquele coisa de cilindro. O fonógrafo de tubo, que era um tubo, em que o sulco, no flat disc, no disco chato, ele era feito assim, né? Ia crescendo aqui o sulco. Naquele ele rodava, então a agulha, o que rodava era o cilindro. A agulha ficava parada seguindo o sulco até o fim. Bom, aí tem um alemão que morava nos Estados Unidos, muito malandro, chamado Emil Berliner, que bola o seguinte: eu vou fazer este sulco, em vez de ser num tubo, eu faço o sulco num disco, né? Que vai, esse disco rodando, ele vai tal. Que é mais fácil, porque para fabricar um rolo era um negócio problemático, era quase que feito 1 a 1. Ao passo que em disco, se você faz uma matriz, aí passa a ser um processo industrial. Feita a matriz, você chapa depois as matérias-primas em cima da matriz e ele faz reproduz um monte de cópia. E o Emil Berliner
vai na frente do Edison, caminha na frente do Edison e cria o flat disk, o disco chato, para diferenciar daquele de coisa. Bom, e ele começa a fazer discos, a produzir discos no fim do século XIX. No fim do século XIX. E na época, ele precisava para gravar música. Não existiam estúdios de gravação, não existia o cantor para disco. Então, o que já era uma música fácil que ele vai toca aí? Era banda. Porque as bandas já eram ensaiadas, eram bandas militares, que já estavam devidamente ensaiadas para suas apresentações em passeatas, em coisas e tal. Agora, o sistema de gravação era mecânico, né? Era mecânico. Precisava de volume. Ele precisava de volume, exatamente. Tinha outro detalhe. Ele precisava de barulho. Uma coisa muito suavezinha, a agulha lá não pegava, o aparelho de som não pegava. Banda tem um som poderoso, né? Porque são aqueles instrumentos todos e tal. E ele começa a gravar adoidado. Como ele começa a gravar adoidado, ele precisou de repertório. O que uma banda tinha de repertório na Europa, por exemplo? Hinos nacionais dos países. Porque ainda não havia uma indústria de música popular que justificasse um gênero ser tão popular que chegasse à Europa, chegasse aos Estados Unidos. Então, eles faziam para consumo próprio. A música popular do Brasil era feita para o Brasil, a dos Estados Unidos era feita para os Estados Unidos. Mas os hinos não. O hino nacional de cada país tinha era internacional, porque se houvesse uma solenidade nos Estados Unidos que tivesse um brasileiro, a banda americana tinha que ter a mesma coisa no Brasil. Receber americano aqui, você tinha que homenageá-lo tocando tal. Então, em 1901, quando ainda não existia disco no Brasil, o Emílio Berliner, que era alemão-americano, grava em Londres, pela uma banda militar de Londres, o hino nacional brasileiro. O disco era impresso em alto relevo. O Emílio Berliner registrou um anjinho riscando o chão, que ia ser a marca americana Angel, dos discos Angel. Está aqui. Isso é a criação do Emílio Berliner. Isso saiu em alto relevo. Então, o disco fabricado, saía com uma coisa. Mas e o nome? Não havia ainda a ideia de imprimir em separado um selo, com o nome do disco, e colar. Então sabe o que acontecia? Ele gravava e um cara com um estilete pegava exemplar por exemplar e escrevia à mão: Hino Nacional Brasileiro, played by Municipal Military Band, London. Então, a Banda Municipal de Londres gravou o hino nacional brasileiro para o Berliner. Bem, a existência desse disco, que é certamente o único do Brasil e cuíca no resto do mundo, porque é provável que nos Estados Unidos haja algum americano lá maluco que ainda tem um exemplar disso aqui. Mas é assim, é raridade mundial. Está aqui na minha mão. Como é que você conseguiu? É aí que está. Como é que consegui? Pelo fato de eu ser um cara fuçador, procurar coisas e tal, um dia, eu já tinha ido para São Paulo, posteriormente em 1968, eu estou, não me lembro onde eu estava, e chegou um senhor moreno, que devia ser de família árabe, porque ele era aquele moreno, um pintador árabe e tal, que era taquígrafo da Assembleia Paulista. E chega com uma caixinha de papelão, eu trouxe inclusive na caixinha, com vários disquinhos do Berliner.
Inclusive, além do hino nacional, tinha um outro disco brasileiro, já agora não mais com o nome em estilete, mas também ainda não com um negócio de papel colado. Ele, em alto relevo, está escrito: O Rico do Papagaio, gespielt von 21 Garde Regiment ZF, quer dizer, zu Fuß, a pé, Berlim. Aí eu fui ver, Rico do Papagaio. Sabe o que aconteceu? Este cara que fez este rótulo, recebeu a informação do Brasil em português. Era o Bico do Papagaio. Só que a letra B ele confundiu com R e saiu o Rico do Papagaio. Mas é uma polca ou um tango, porque naquela época, no Bico do Papagaio aqui no Brasil, tinha havido um negócio que era anterior a Canudos. Era um negócio de um padre, parece que era um padre italiano, e houve uma brigalhada com aqueles fazendeiros que eram grandes proprietários, implicaram com o padre, que o padre era italiano, estava fascinando o coitado do proletário brasileiro, estava subvertendo, então houve uma luta assim social, tal. E ficou famoso esse negócio da história do Bico do Papagaio. O cara faz um tango, ou uma polca, sei lá o que, manda para a Alemanha, escreve um nome em português e o cara é impresso como o Rico do Papagaio.